Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso CIS Talks. Aqui no podcast do CIST, o Clube Internacional de Seguros e Transportes, a gente segue recebendo grandes executivos e o CIST é um clube internacional. Não à toa, hoje eu tenho um convidado direto do Canadá para o Brasil. Ele é o presidente da Mellahawk Logistics e da CIFA, que é a Associação Canadense de Transporte de Cargas Internacionais. Um papo muito internacional com o meu amigo Arnon Melo. Arnon, seja muito bem-vindo, meu caro. Obrigado, Cris. É um prazer estar aqui. Que honra estar aqui com vocês. Então, obrigado. Sei que você tem mais de 30 anos de vida no Canadá, então eu quero saber muito dessa história. Tenho certeza que quem está nos acompanhando também vai adorar esse bate-papo, porque tem logística, tem transporte, tem internacionalização, tem tecnologia e tem história. Então, não tem como eu começar de outra forma. Como você foi parar no Canadá 30 e quantos anos atrás? 34. 34 anos atrás, como é que você foi para o Canadá? Como é que tudo isso começou? A pergunta que todo mundo me faz. Eu queria muito ser fluente em inglês, e eu tinha um amigo do interior de São Paulo que mudou para Boston, e eu fui para Boston estudar inglês, porque eu falei, preciso ser fluente. E antes de ir para Boston, eu conheci um canadense, eu estudava em Bauru, no interior de São Paulo. Você é do interior de São Paulo? Sou do interior de São Paulo, tá. Taquarituba, deixar aqui o plug para minha cidade. Taquarituba, hein? Tá vendo? E antes de começar o curso em Boston, esse amigo que morava em Toronto falou, não, por que você não vem para cá? É relativamente perto. E eu peguei o ônibus e fui para Toronto, e quando eu desci em Toronto, parecia que eu estava num lugar que eu já tinha vivido antes, é uma coisa muito assim, para mim, muito espiritualista, muito espiritual. Eu falei, gente, aí eu já conheci essa pessoa, conheci os amigos, conheci a cidade e me identifiquei demais, sabia muito pouco do Canadá naquela época. Voltei para Boston, peguei minhas coisas e voltei para o Canadá estudar inglês. Ah, sim? Desisti Saiu de daqui Boston para viver em Boston e mudou no meio do caminho. Mudei no meio do caminho. E acabei Conexão, no né? Canadá, total. E era para ser, sabe? É um país acolhedor, não preconceituoso, em várias áreas, recebe imigrantes do mundo inteiro, então me senti em casa, praticamente. Especialmente Toronto tem muito isso de ser uma cidade cosmopolita e global, né? Tem gente do mundo inteiro à vontade. Sim, pra você ter uma ideia, a cidade de Toronto oferece serviços sociais em 187 línguas. Caramba! Então, se você precisa ir no médico, você precisa ir no fórum, você precisa ir em qualquer lugar e você não fala inglês, a cidade oferece um tradutor que te acompanha. Então, né, multiculturalismo muito grande. O Canadá é um grande exemplo para o mundo, né? Com certeza. Agora, isso, década de 90, começo dos anos 90. Sim, sem internet. Sem internet. A internet estava nascendo. 34 anos mudando de país para estudar o inglês, desenvolver uma carreira. Qual é a principal diferença que você consegue, mesmo a essa distância, observar no viver e trabalhar no Canadá versus viver e trabalhar no Brasil? Vou só abrir um parênteses, a gente está no Brasil, nossos estudos ficam aqui em São Paulo, o Arnon está conosco aqui, primeiro para participar do Expo CIST, né, que vai acontecer daqui a alguns dias, e segundo também porque ele tem agendas no Brasil, então você consegue fazer esse paralelo entre Canadá e Brasil. Você tem clareza dessas principais diferenças culturais e profissionais? Sim, é engraçado você falar isso, porque tem muita diferença, né? As pessoas, no mundo do business, você tem certos comportamentos que são padrão, né, no mundo. Mas a gente vê o canadense, o americano vindo para o Brasil e o brasileiro talvez não gosta como o americano, é muito direto, né? Você já chega falando de negócio, você já chega assinando o contrato. E a gente sempre fala para os nossos clientes que o Brasil é um pouco diferente. Você tem que vir falar da sua família, falar da caipirinha, falar do samba, talvez, falar da cultura brasileira, e depois você entra no negócio. O brasileiro, de maneira geral, quer conhecer com quem ele está fazendo negócio, né? Já o canadense, o americano, não. É uma coisa muito mais direta. Mas eu acho assim, eu gosto dessa coisa direta, porque você não perde muito tempo, talvez, mas quem está tentando penetrar na América Latina, às vezes tem um pouco de dificuldade com essa jogo de cintura. Esse necessário rapport, né, que a gente começa ali perguntando do fim de semana. Sim. Todo o tempo que eu morei fora, morei nos Estados Unidos, era muito impactante, de fato, a diferença de você chegar numa reunião e no primeiro minuto falar de trabalho. Não. E com o tempo, é engraçado porque, lógico, eu sou brasileiro, morei grande parte da minha vida aqui, mas aí você entra na mentalidade lá de fora, né? Então, quando eu venho para o Brasil, às vezes,
eu tenho que falar, não, agora estou em São Paulo, estou no Brasil, tem que ter aquela conversa. Você esquece um pouco, né, desse calor humano que a gente tem aqui, que é muito importante, eu acho, para você desenvolver relacionamentos, porque tudo que a gente faz, como você sabe, é relacionamento, não é só o que você sabe fazer, você tem que ter uma confiança, você tem que desenvolver um sentimento, eu acho. É isso. Inclusive, minutos antes da gente começar a gravação aqui no estúdio, estávamos conversando aqui, Arnon e eu perguntei para ele com que frequência que ele vem ao Brasil, muitas vezes por ano, especialmente no inverno no hemisfério norte, né? Então você tem que trocar o chapéu ali do canadense para o brasileiro algumas vezes. Não, com certeza, tem que fugir do inverno canadense. O inverno canadense é rigoroso, óbvio, mas todo mundo fala, ai meu Deus, -15. A gente não passa frio no Canadá, né? Acho que o brasileiro passa mais frio aqui porque não tem aquecimento, às vezes. Mas é bom fugir do Canadá no inverno, vir curtir o calor brasileiro. E humano, né? Calor brasileiro, total. Não só da temperatura, mas humano e também. E a comida maravilhosa, que eu sinto muita falta, óbvio, né? O Brasil é excelente, meu Deus do céu, a melhor comida do mundo, eu acho. Eu acho também. Mas gosto de poutine canadense. Você gosta também? Ai, que bom. Eu tenho umas coisas, eu gosto de tudo, mas eu sinto falta do quilo brasileiro, sabe? Que você pega o que você quer. Servir, se você mesmo se serve. Você sabe que dentre os dois chapéus do Arnon, vamos começar falando um pouquinho da CIFA, né, da Associação Canadense de Transportes de Cargas Internacionais. Para quem não conhece, conta um pouquinho para nós, o que hoje faz a CIFA? Você preside a CIFA? Sim. Desde quando você está lá? Qual que é a principal atuação da associação? Bom, é uma associação que há 75 anos, eu vou falar que regulamenta e oferece cursos educacionais na área de logística. Legal. Então, nós temos esse ano mudou um pouco. A CIFA chamava Canadian International Freight Forwarders Association e o ano passado nós mudamos o nome da CIFA para CIFA Corp, porque a gente queria não ter somente agentes de carga. Uhum. A gente queria que a CIFA fosse, eu falo a diretoria, eu estou com 23 diretores na diretoria da CIFA, então a gente queria que a CIFA representasse o supply chain no Canadá. E para que isso acontecesse, a gente teria que incluir no nosso membership, né, os nossos associados, toda a cadeia de supply chain. Então, ano passado, nós incluímos o agente de carga, óbvio, despachantes aduaneiros, operadores de armazém, empresas de caminhão que fazem movimento de container de porto. Então, hoje, a gente representa realmente a voz do supply chain no Canadá. E os cursos que o CIFA oferece em todas essas áreas já são usados no Canadá há muito tempo. Então, serviço para os membros, educação e uma coisa muito importante que nós temos, que talvez, eu não sei, o Brasil talvez peca um pouco, pode ser que não, mas é uma constante discussão na mesa com o governo canadense, então com a alfândega canadense, com o governo federal. Então não se faz nada no Canadá em termos de logística ou supply chain sem ter uma conversa com essa associação. Então o governo vem pedir conselhos, o que os membros estão passando, o que a gente pode melhorar, a gente quer colocar essa lei, o que vocês acham? Então, a gente tem uma pessoa designada para sentar na mesa na nossa capital, que é Ottawa, e ter essas conversas. Então, isso para mim, eu acho uma coisa muito significante. É porque tem realmente protagonismo. É um órgão que tem protagonismo, que tem relevância, sim, que tem um papel fundamental na profissionalização do setor. E aí, vou emendar aqui na minha próxima pergunta, apesar de ser canadense, tem um impacto não apenas no Canadá. Há hoje uma atuação internacional da CIFA? Sim, ótima pergunta. A CIFA começou, e esse envolvimento com o governo canadense não foi de uma noite para o dia, entendeu? Começaram em 1948, então você imagina, né, agregando membros e tudo mais, e essa confiança, essa discussão com o governo cresceu até o que é hoje. E por causa disso também, por causa dos cursos, ela acabou influenciando outras associações no mundo inteiro. Então a gente tem parceria nos Estados Unidos, tem a parceria com a América Latina agora, inclusive eu vim ao Brasil esse mês para um encontro no Rio de Janeiro, parcerias na Europa, então é uma troca de conhecimentos. Então, óbvio, 75 anos e agora tentando espalhar um pouco isso pelo mundo. E eu gosto de dizer,
sempre que eu faço uma entrevista, que eu sou o primeiro brasileiro, o primeiro imigrante a assumir essa posição no CIFA. Então, para mim é um orgulho poder representar a comunidade brasileira, mas também trazer um pouco da América Latina, porque, óbvio, eu consigo falar espanhol, eu falo português, então poder viajar e falar da CIFA nos países da América Latina é muito bacana você levar isso. E a CIFA está vendo que a gente precisa dessa penetração, essa troca de conhecimento com o mundo, porque a gente não pode ficar só no nosso mundo, Canadá, né? Acho que não é bem por aí. E não à toa a sua atuação nessas mais de 3 décadas morando no Canadá, mas sendo brasileiro, com todo esse fator cultural que a gente citou no começo, é fundamental para que haja um crescimento da associação como um todo, da CIFA como um todo, e eu não vou poder deixar isso passar. Você falou que estava no Rio de Janeiro, falou que tem um olhar aí para o Brasil. O que vem no futuro para o Brasil? Está próximo, está distante? Quais que são as novidades? Conta aqui em primeira mão para a gente. Bom, a CIFA, eu estava no Rio numa conferência dos despachantes aduaneiros da América Latina, vou falar isso, né? Como a CIFA também é membro dessa associação que chama a SAPRA, então eu vim representar a CIFA nesse encontro. E, óbvio, todo mundo adorou de ver um brasileiro, né, que está nessa posição e poder falar a língua aqui no Brasil, então foi muito legal. Mas a CIFA tem alguns planos aí, talvez, né, junto com o CIST também, que a gente vai trazer para o Brasil, mas ela está vendo que essa penetração num outro mercado, principalmente para os cursos, né, que eu vou deixar essa pegada aí, os cursos educacionais do CIFA, então acho que vai ser uma coisa que vai agregar muito para o mercado brasileiro. Então tem spoiler aqui, tem spoiler que, ó, em breve, CIFA e CIST, conteúdos estratégicos especiais. E a Mellowhawk Training Center, que a gente tem um centro de treinamento em Toronto também envolvida nessa parceria. Aproveita e me conta, quanto tempo tem a Mellowhawk? A gente acabou de completar 22 anos. 22 anos. Muito, parece que foi ontem, mas não pois foi. É. Comecei sozinho em casa e hoje com escritório em Toronto, Miami e Los Angeles. Então a gente é um crescimento conservador até, porque o Brasil às vezes você vê, né, a empresa crescendo muito, mas a gente tem uma cartela de clientes fantásticos que estão comigo praticamente desde o começo, então isso é muito importante para mim continuar a tê-los, né? Sim. Mesmo com o crescimento da empresa. A continuidade do negócio e a manutenção de clientes por 2 décadas Sim. É um sinal, é um KPI muito importante, né? Sim. A gente esquece disso, às vezes as pessoas esquecem do que você passou. Eu nunca esqueço do meu passado, de onde eu vim, o que eu sofri para chegar onde eu estou, o que os meus funcionários sofreram, enfim. E eu tento sempre lembrá-los do que foi o começo, como, entendeu, onde a gente está hoje. Então, gratidão sempre por tudo. E eu acho que essa gratidão é muito importante, é fundamental, inclusive, para que quando você olhar para o futuro, você use toda a sua experiência do passado, todas aquelas dores e cicatrizes, que elas sirvam para moldar a estratégia de futuro. Mas deixa eu te fazer, então, uma pergunta. Em que momento a empresa focada em logística, e você conta aqui agora um pouquinho para a gente como nasceu e como veio em termos de serviço até aqui, e em que momento a transformação e o acréscimo de um centro de treinamento, um olhar educacional, profissionalizante, traz um pouco dessa jornada da Mellowhawk para a gente. Bom, primeiro, como imigrante no Canadá, quando eu cheguei no Canadá, eu tive que trabalhar em tudo quanto é tipo de emprego para sobreviver. Então, eu tinha feito uma faculdade de tradução e interpretação, eu já sabia um pouco de inglês, mas quando você chega no Canadá, é aquela história, você tem que sobreviver, você tem que pagar a conta. E eu conheci uma pessoa, um cliente, na verdade, numa loja que eu trabalhava, ele falou, Arnon, você gosta de business, você gosta de línguas, eu acho que você devia fazer International Business, né, negócios internacionais, numa faculdade muito famosa em Toronto, o Seneca College, e eu falei, nossa, interessante, queria estudar, óbvio, né, sempre quis estudar e continuar os meus estudos, e passei nessa faculdade. Então, essa faculdade, na verdade, abriu meus olhos para o que era logística, então me apaixonei, trabalhei 10 anos numa multinacional alemã, entrei como office boy, nem sei se existe essa função, ou eu fui office boy no meu passado. Eu não quero ofender ninguém, não, mas essa palavra existe no Brasil, né? Existe no Brasil essa função mesmo de você manuseio de documentos, fazer o romaneio, as entregas, ainda existe. E é bem comum, inclusive, aqui no Brasil também. Ai, que bom. Eu comecei dessa maneira e fiquei nessa empresa 10 anos e saí como gerente de exportação aérea dessa empresa. Eu tinha um chefe maravilhoso que me dava
toda a liberdade para aprender tudo, né, dessa empresa. E quando ele saiu dessa empresa, eu não estava mais feliz, veio um outro, eu falei, não é bem, eu não estou mais feliz, eu sempre quis ter a minha empresa, mas aquele medo, né, Cris, de você, será que vai dar certo, será? Ainda mais em outro país. Com certeza. E quando eu contei para os meus, quando eu realmente estava assim, farto, vou sair, eu tinha algumas ofertas, e eu comecei a falar para os meus clientes, eu estou indo embora, eu pedi demissão 2 semanas, eles falaram, onde você vai, não interessa, a gente vai com você. Então eles me seguiram, então aquilo foi um choque para mim, que eu não imaginava que meus clientes fossem me seguir, que eles realmente gostavam do trabalho que eu fornecia para eles. E aí tive a minha festa, ganhei meu presente, muito importante, se você sai de uma empresa, saia sempre com a cabeça erguida, portas abertas, sempre, never burn your bridges, né, a expressão em inglês, nunca quebre as pontes, né, você nunca sabe amanhã, né, quem você vai encontrar. E aí eu comecei a empresa de casa, os meus fornecedores me ajudaram, todo mundo falou, não, a gente conhece há 10 anos, a gente vai te apoiar, e isso é uma coisa fundamental, eu acho, você tratar sempre as pessoas com respeito. Total. Não importa a sua posição. Hoje eu sou alguém, naquela época eu não era ninguém, mas eu sempre tratei as pessoas com muito respeito, porque eu sabia muito bem o meu lugar, né? E eu sempre fui assim. E hoje, esses fornecedores ainda estão comigo, os meus clientes estão comigo, então essa troca, para mim, é muito importante. Como eu te falei, nunca esquecer de onde eu vim. Isso é fundamental. Fundamental. Muito bacana. E nesses 22 anos, você vivenciou, vamos lá, né, um pouquinho antes ainda de começar com a empresa, você chegou num mundo sem internet, em outro continente, é o mesmo continente, mas em outro hemisfério. Você deve ter acompanhado, especialmente quando se torna empresário, todas as inovações tecnológicas pelas quais o segmento logístico passou e vem passando. O que mais te transformou em termos de inovação tecnológica nessas décadas? Nossa, meu Deus, essa pergunta é tão maravilhosa e tão, assim, tem tanto para falar sobre isso, porque você ir em supply chain, você ir de papel, né, 100% papel assinado, que o Brasil ainda requer, mas você passar por um sistema de digitalização total, de você poder trabalhar de qualquer lugar do mundo, assinar documentos digitalmente, embarcar, não precisando entregar documentos para empresa aérea, empresa marítima, é tudo em PDF, então isso acho que revolucionou muito, e o Brasil está avançando muito nessa área. Ainda existe alguma coisa de papel, a gente tem que assinar ainda, carimbar e mandar, porque ainda é cultural, né? É cultural isso, mas acho que está mudando bastante. E uma coisa que eu queria falar da Melo Rock antes de terminar esse tema é que o multiculturalismo canadense ajudou muito a nossa empresa, porque quando eu abri a empresa, a gente não tinha muito dinheiro para contratar alguém de 10 anos de experiência, então eu voltei para a minha faculdade, eu contratei estudantes que se formaram na mesma área que eu me formei, e eu os treinei, entendeu? Muito porque legal. Eu acho assim que você pode ter hard skills, né? Não sei como é que a gente usa esse termo aqui. Hard skills, mas hoje, para mim e para várias empresas, é soft skills. Você tem que ter um conhecimento de mundo, você tem que ter uma flexibilidade, você tem que saber falar para as pessoas. Você pode aprender tudo, mas se você não tiver a atitude correta, você não vai aprender nada. Então, eu contratei esses estudantes, treinei eles, e no nosso escritório, a gente é considerado uma mini Nações Unidas, a gente tem gente do mundo inteiro, e junto a gente fala 15 línguas, eu acho. Então, é muito bacana isso, e isso também é uma consequência da tecnologia. Você consegue acessar pessoas, as pessoas conseguem te conhecer, e hoje, lógico, com Insta, com tudo, você consegue divulgar o seu trabalho e criar conteúdo, né, para validar o que a gente faz já há 22 anos. Então, é um sonho para mim. Você rompe todas as barreiras geográficas a partir do momento que você tem a tecnologia conectando as pessoas. Aqui no Brasil a gente usa muito o termo hard skills e soft skills, e é muito claro para as grandes empresas, especialmente aquelas que valorizam a gestão de pessoas. As hard skills a gente ensina, a gente treina, a gente se forma, a gente capacita, a gente profissionaliza. As soft skills, o comportamental, aquilo que a pessoa tem como essência, aquilo que ela desenvolve enquanto ser humano, talvez mais importante do que aquilo que ela pode aprender. Então, para nós tem sido uma visão
das áreas de pessoas muito intensa também aqui pelo Brasil, e interessante saber que você, na sua empresa, desde há tanto tempo, já tem essa visão também. E eu e o Peter, meu parceiro, a gente é voluntário em várias organizações em Toronto que a gente tenta dividir o nosso conhecimento de empreendedor com as pessoas que estão imigrando para o Canadá. Então, eu, muito ativo na comunidade brasileira em Toronto, em vários aspectos, mas eu tento passar o que ter uma empresa de logística, óbvio, mas gestão de pessoas, porque, como você falou, é uma coisa muito importante. Não adianta você ser um gênio e você não saber se trabalhar em grupo, trabalhar em equipe, atender bem o seu cliente, enfim, eu acho que os soft skills é muito complicado. Então, leva mais tempo para você educar ou guiar uma pessoa naquela direção. Tem gente que já nasce com isso, né? Já é nato, então é muito mais fácil. E você comentou também na sua resposta sobre o papel, né? Essa mudança do muito papel, e eu aqui, ó, bem brasileiro, essa mudança do muito papel para um universo mais digital. Isso nos leva diretamente ao ESG, ao ESG, a sustentabilidade. Ótimo. Como você, enquanto empresa e enquanto CIFA, né, enquanto órgão, associação, e como esse olhar do Canadá está visualizando o futuro da sustentabilidade na logística? Tá. Excelente pergunta. O ano passado, bom, primeiro vamos falar um pouquinho do Canadá. O Canadá sempre teve uma consciência de sustentabilidade muito maior que eu acho que alguns outros países. A Europa está muito mais avançado nisso do que até a América do Norte, mas o Canadá, por exemplo, o nosso lixo, a gente tem 3 tipos de lixo, que são separado orgânico, lixo realmente e reciclado. Já há anos isso. Então, o Canadá se preocupa porque a gente tem um vasto território de florestas e tudo mais, então é uma preocupação muito atuante. Mas o ano passado, em termos de supply chain, a CIFA desenvolveu, e eu faço parte do Comitê de Sustentabilidade da CIFA, nós desenvolvemos uma cartilha, que a gente chama de um white paper, que está no nosso website, cifa.com, se alguém quiser visitar, que vou dizer, ensina, entre aspas, ou dá dicas para os nossos membros como desenvolver, como pensar em sustentabilidade na logística. Porque legal. A gente tem que lembrar que não é só eu, Melo Rock, querer ser uma empresa, pensar em sustentabilidade, não é só isso. Os nossos parceiros, né, as empresas marítimas, as empresas aéreas, as empresas de caminhões, elas têm que fazer parte dessa cadeia, porque eles, na verdade, é que transportam a minha carga. É isso. Então, o que é? O operador logístico, ele tem que ver as opções no mercado e dar opções para o seu cliente. Olha, essa empresa, ela tem biodiesel, né? Essa empresa, ela tem caminhão elétrico. Vai custar talvez X ou Y. Qual a opção que você quer? E também colocar na mão do cliente para ele pensar em sustentabilidade, não é só nós. Então, eu gostei muito desse processo, que é um processo até overwhelming, abrangente demais, porque você pode expandir de uma maneira que você fala, peraí, inclusive o nosso comitê falou, eu estou um pouco com medo, né, porque tem tanta opção, o que a gente vai focar? Então, a gente focou num documento muito simples, mas que dá uma estrutura para os nossos associados pensarem, olha, eu vou fazer um agendamento de um container, eu vou fazer com essa empresa porque ela tem esses mecanismos de sustentabilidade. Então, foi mais ou menos isso, e foi fascinante. Você sabe que assim como Bolsa de Valores, cada vez mais a gente vê as empresas com os diferenciais sustentáveis sendo escolhidas. De fato, isso se torna um fator competitivo em relação aos seus concorrentes ou em relação aos seus parceiros, que demonstra uma preocupação com, acima de tudo, o futuro da gente. Correto. Porque para nós estarmos aqui daqui a alguns poucos anos, nós precisamos nos preocupar com essas questões, especialmente quando a gente pensa em transportes, que historicamente é um segmento de muitas emissões, então esse diferencial é fundamental. Vou deixar aqui para a gente, na descrição do nosso vídeo no YouTube, o link para o site da CIFA, especificamente para esse white paper, a gente também usa essa expressão aqui. Que legal, eu não sabia falar em português. Especialmente para essa cartilha, esse guia de sustentabilidade, para que você que está nos acompanhando também possa conferir, se inspirar, trazer para a sua empresa, trazer para a sua transportadora, ou, se você não for trazer, que você crie seus próprios mecanismos junto da sua área de sustentabilidade de ESG. Muito legal. E outra, lembrando, não alongar nesse tema, que
poucas coisas a gente pode fazer que já vai dar um impacto. Às vezes a gente pensa, eu tenho que fazer coisas gigantescas para o meio ambiente. Não. No seu dia a dia a gente já faz coisas que a gente se preocupa com o meio ambiente, né? Então, continuar e expandir nessas pequenas coisas que levam um movimento maior nessa área, eu acho. Você sabe que nessa linha, todas as vezes que eu estou no Vale do Silício, eu sempre ouço algo que eu trago para o Brasil, que é inovação. Não é necessariamente pirotecnia, não é algo... Às vezes você melhorar um processo já existente é inovação. Em sustentabilidade, vale a mesma máxima. Você consegue ter ações e medidas simples dentro de casa que contribuem direta e grandemente para a sustentabilidade global. Então, muito bem apontado. Eu acho que assim, você não pode deixar o tema te assustar e você não fazer nada. Então você tem que começar, faça o que você pode, que tá tudo bem. Muito bom. Não, e aí você falou, não vou me alongar nessa resposta, mas olha, a próxima é desafiadora. Meu Deus, vamos... Falando em desafiadora, na sua visão, com 3 décadas de mercado, de experiência, presidindo uma grande empresa e uma associação internacional com a expressão que tem a CIFA, quais que são os principais ou os maiores desafios para o setor de logística nos próximos anos, seja no Brasil, no Canadá ou no mundo? Olha, meu Deus, essa pergunta é excelente e é assim, infelizmente, grande parte do que vai afetar supply chain no mundo está na mão de terceiros, né, ou quartos, na verdade. Às vezes o mundo da logística você não tem um controle total, como foi na pandemia, por exemplo, as pessoas foram abusadas, as empresas foram abusadas em tarifas exorbitantes. Realmente o Covid causou tudo aquilo? Eu tenho dúvida, né? Então, sim, existiu o Covid, foi uma tragédia e tudo mais, mas precisava um container custar $27 mil da China para o Brasil ou da China para o Canadá? Será? Então, eu acho que a gente tem que prestar atenção, primeiro, no mundo, o que acontece no mundo hoje, as guerras, as disputas, as eleições nos Estados Unidos, o que está acontecendo na Europa, enfim, e isso afeta o comportamento logístico do mundo. Então, você tem que estar atento, se você quer realmente saber navegar, você não pode ficar no seu mundinho fechado na sua bolha, você tem que estar vendo o que está acontecendo na guerra na Europa, o que está acontecendo em Israel, o que está acontecendo no Mar Vermelho, você tem que estar ciente, porque você vai poder tomar decisões com o seu agente de carga, porque é uma coisa que eu quero falar aqui, que eu acho, que como brasileiro eu posso falar, às vezes quando você não você não fala, mas eu acho que o Brasil, em geral, não dá um valor ao agente de carga, como é dado na América do Norte, como é dado na Europa. Então, nós somos uma empresa que os nossos clientes sentam e falam, eu tô com esse problema, me ajuda a solucionar esse problema. O que está acontecendo aqui? A gente é uma troca de ideia. Eu vejo com os nossos parceiros no Brasil, às vezes, que os clientes, talvez no Brasil, eles se preocupam demais só com o custo da operação e não com o serviço agregado, aquele valor. E isso me entristece, porque eu acho que o agente de carga, o transitário, ele tem muito a oferecer de conhecimento. Todos na cadeia têm. E essa tem que ser dado valor a isso sempre. Então eu vou levantar aqui a bandeira do agente de carga, que eu acho fundamental para a melhoria do procedimento do seu cliente sempre. Então é isso. Começando por aí já ajuda muito. Essa sua fala é fundamental por uma transformação de comportamento e cultura do setor. Isso. Do segmento, super importante. Porque eu vejo isso, às vezes os nossos parceiros no Brasil falaram, não, meu cliente me trocou por $30, me trocou por $50, então os meus clientes jamais me trocariam, porque eles sabem que eu estou disponível sempre, que eu já provei o que eu posso fazer e eu estou constantemente me preocupando, como são os agentes de carga no Brasil, como são as empresas aqui, eles não são diferentes do comportamento, mas o fator custo, às vezes, é levado mais em consideração do que solucionar um problema de uma maneira correta, de uma maneira eficiente. Então, eu espero que isso mude um pouquinho, Cris, no futuro também. Muito legal. Falando de futuro e indireta, mas diretamente voltando ao tema sustentabilidade, não tem como não falar, com base nessa sua última resposta, além de todos os fatores socioeconômicos, as questões políticas, as guerras, a gente tem vivenciado no Brasil e no mundo os fatores climáticos em
em abril, maio, agora desse ano, nós tivemos todos os problemas no Rio Grande do Sul. Agora, Valência, na Espanha, está sofrendo ali com uma série de inundações. E assim como a pandemia, os desastres, né, eles são também momentos um pouco mais sensíveis para a logística, para o transporte de cargas. E a sua fala do talvez não precisamos chegar nesse custo, né? Pelo contrário, no momento de crise, a gente não deve oportunizar o ganho, a gente deve oportunizar a solução. Eu acho que é mais uma reflexão que é muito importante, que eu queria trazer para todo mundo que faz parte do setor, ter em mente, né, qual é o legado que eu quero deixar para o segmento, especialmente nos momentos de crise. Eu acho que o que você falou é uma coisa que entra num outro tópico também, que a gente pode lembrar, que vamos falar de Canadá. O Canadá é o Canadá porque ele teve e tem uma ferrovia muito ativa. Uhum. Então, 98% dos nossos containers em solo canadense, eles são transportados pelo trem, pela ferrovia. O que no Brasil, vou generalizar, é o inverso, né? O caminhão é muito usado aqui, né? A ferrovia, ela não é tão desenvolvida, existem projetos agora, né, de revitalizar as ferrovias, mas para nós, na América do Norte, a ferrovia é muito importante e ela é usada. A gente usa caminhão muito pouco, o que também impacta no meio ambiente. A gente vai voltar. Sim. Então, essa troca de valores, essa troca dos ativos, né, que influenciam isso, também pode afetar o clima, né? Então, o Canadá é um país gigantesco, que também é afetado por neve, chuva e tudo mais. Mas eu acho que a gente está vendo esses acontecimentos no mundo, é um sinal para a gente prestar ainda mais atenção de como mudar essa cadeia, como que pode ser mudado. E o Brasil, que não tem neve, que não tem, não tem as dificuldades que o Canadá tem, poderia ter uma malha ferroviária muito ativa, sim, que ia tirar o gargalo, né, de vários portos e tudo mais. Então, eu sonho com isso. E toda comitiva que vai para o Canadá, às vezes do governo, né, eu sempre sou o primeiro a perguntar, e aí, né, como é que está a malha ferroviária? Está melhorando? Eu acho que a população podia também fazer uma campanha, um movimento para ajudar o meio ambiente nesse sentido. Especialmente quando você pensa na quantidade de commodities produzidas no Brasil, sim, e o transporte ferroviário disso seria muito mais prático. Incrível. Arnon, quando a conversa é boa, o tempo voa de um jeito que acabou. Passou o nosso tempo, foi excelente, bom demais conversar contigo, bom demais te receber, direto de Toronto, direto do Canadá para cá. Mas antes de nós terminarmos, eu queria voltar lá em 1990. Queria que você me respondesse o seguinte: o que é que hoje o Arnon, com toda a experiência, com todas as décadas de carreira, com tudo que ele aprendeu ao emigrar, diria para o jovem Arnon, ou para qualquer jovem que esteja nos escutando hoje, que esteja com medo de tomar decisões de mudança nas suas vidas profissionais? Qual que é a mensagem que você deixaria para essas pessoas? Que pergunta incrível. E eu vou responder dizendo o que eu sempre falo quando eu falo em faculdade, falo para alguém: o será não existe. Será. Não, você tem que fazer. Eu tinha um medo grande demais de começar a minha empresa, de será que eu vou sobreviver? Será que vai dar certo? Tenha medo do que você fez, né, das consequências do que você fez, não do que você não fez. Eu acho que você tem que tomar o primeiro passo. E outra coisa, planejamento é bom, mas ele tem limite. Você não pode ficar planejando para sempre certas ações, você tem que colocá-las em andamento para você ver se deu certo ou não. A gente errou muito no começo da empresa, mas eu não estaria aqui hoje se eu não tivesse começado, se eu não tivesse os meus medos, se eu não tivesse acreditado em mim, no Peter, nos meus funcionários. Então, acredite em você e dá o primeiro passo. É o começo. Excelente. Arnon, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, foi muito bom te receber. Eu te agradeço, que prazer estar aqui, obrigado por essa fala e sucesso sempre para esse programa maravilhoso. Maravilha. Bom, recebemos aqui Arnon Mello. O Arnon é fundador e presidente da Mello Rock Logistics, lá no Canadá, com atuação global. Também é presidente da CIFA, Associação Canadense de Transportes de Cargas Internacionais. O Arnon é um dos painelistas, um dos palestrantes do Exposist, que acontece agora, dias 4 e 5 de dezembro, aqui em São Paulo, edição mega especial, 10 anos de Exposist. A gente se encontra no Exposist e também na próxima edição aqui do nosso Cis Talks,
Obrigado, um abração para vocês.